Obrigada, Cleide, pelo convite, pela lembrança. É um prazer estar aqui, né, com vocês, conhecer vocês e compartilhar aqui um pouco dos conhecimentos e a gente aprender em conjunto, né, que esse é o objetivo do ensino superior, né, até mesmo da pós-graduação, esse aprendizado em conjunto. E Cleide, ela foi, para vocês que não conhecem, não me conhecem, Cleide, ela foi minha professora na pós-graduação. Eu tive a honra de tê-la como professora lá no PPGCI da UFPB, na parte exatamente da disciplina sobre imagens, né? E aí foi também uma das disciplinas que contribuíram aí para a minha pesquisa doutoral, né? Sobretudo em relação às imagens, né? Os universos das imagens em linhas gerais. Então, assim, Cleide foi uma pessoa que contribuiu, agradeço demais aí também pelo convite, é uma honra hoje estar aqui com a turma, que ela também é professora, certo? Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui os slides, a tela. Aí vocês veem aí se está aparecendo, tá? Ao longo da minha apresentação, certo? Eu vou interagindo, a gente vai conversando. O intuito aí é o aprendizado de vocês. Eu vou tentar acompanhar aqui pelo chat também, mas como eu estou com tela cheia, eu talvez não consiga acompanhar os comentários. Vou tentar entrar aqui com a outra conta pelo tablet, mas se Cleide puder ir me auxiliando também, eu agradeço, certo? Então, o objetivo da aula de hoje, né, é apresentar sobre indexação de estilogravuras em versos, a representação entre o real e o imaginário coletivo. Foi o título lá da minha tese doutoral, e eu trago para vocês aqui aspectos mais sintéticos, né, questões de fato metodológicas de como vocês indexarem estilogravuras, até porque se eu trouxesse questões específicas da tese, talvez dificultaria o aprendizado de vocês, exatamente porque vocês estão nessa fase inicial, no quarto semestre, e a ideia é trazer alguns conceitos, algumas partes práticas também, para vocês tentarem aí assimilar o conteúdo, tá certo? Então, para contextualizar aqui, eu já estou conseguindo acompanhar o chat aqui pelo meu tablet, então vocês podem interagir, certo? Então, para contextualizar, né, vocês estão aí na disciplina de indexação, né? A indexação é uma operação que visa o quê? Representar o conteúdo dos objetos informacionais ou documentos, né? Sejam eles em formato de áudio, texto, imagem, vídeo, né, para fins de recuperação. E essa representação desse assunto, desses documentos, desses objetos informacionais, é feita, né, a partir de quê? De termos. Esses termos, eles se configuram como pontos de acesso para a recuperação da informação. Então, aquilo que você, enquanto usuário, está buscando no sistema, empregando um termo, o sistema ele só vai entender esse termo ou essa expressão de busca se o documento também tiver sido indexado com esse mesmo termo que o usuário fez a busca. Então, a indexação é uma operação crucial aí para a recuperação da informação em diferentes contextos, sejam em plataformas hoje em dia, plataformas de stream, né, de vídeos como a Netflix, né, ou até mesmo plataformas de stream de áudio como Spotify, Deezer, e entre outras plataformas e sistemas de comércio eletrônico, catálogos de bibliotecas, repositórios digitais, base de dados. Então, assim, é um universo de possibilidades de atuação do profissional da informação nessa parte da indexação, visando o quê? A recuperação da informação. Então, a indexação, ela é uma operação da representação temática. Outra operação da representação temática, a classificação, onde você classifica, né, os documentos a partir de determinadas classes e ordena eles em um acervo, por exemplo. A CDD, a classificação decimal de Dewey, a CDU, são exemplos de classificações que são frutos da operação de representação
temática da informação. Então, a indexação é a operação da representação temática, e as imagens, elas se configuram como objetos que precisam ser indexados, né? E aí, o porquê que as imagens, elas são mais complexas do que o texto, por exemplo, né? Porque os significados dessas imagens, eles são influenciados pelo contexto, pelo uso pretendido e pelo usuário também. A imagem ela não possui textos necessariamente, a menos que seja uma xilogravura ou uma arte desenhada por um artista em que ele também apresente textos dentro dessa imagem, mas a imagem, em linhas gerais, elas não apresentam, né, narrativas textuais. As narrativas presentes nas imagens são visuais. Então, o que vai dificultar o entendimento do indexador acerca de alguns elementos presentes naquele recurso imagético, né? Nem sempre o indexador, você como profissional da informação, vai conseguir reconhecer alguns elementos presentes nas imagens. Então, por isso que elas são polissêmicas, trazem vários sentidos e são altamente subjetivas, e o que dificulta aí no processo de identificação de termos para representar essas imagens, né? Então, as estilogravuras, elas são recursos imagéticos. Vocês vão ver aqui uma ilustração, uma imagem mesmo de estilogravura, né? Ela é uma arte milenar, uma técnica milenar, e que está, sobretudo, atrelada ao universo dos cordéis. A estilogravura, ela não nasce no contexto dos cordéis, né? Há anos, né, atrás, ela surge no contexto aí das iluminuras, né, para representar, por exemplo, livros, ou até mesmo para representar ideias, né, que não estejam atreladas a um documento textual necessariamente. Ela objetiva a construção histórica da cultura e do imaginário popular, até porque a estilogravura, em linhas gerais, elas representam o imaginário popular, aquilo que as pessoas estão pensando e aquilo que representa uma determinada cultura. E para trazer, antes de falar das estilogravuras, eu falo aqui do universo das imagens, né? Que é o contexto aqui da aula de hoje, que é a indexação de imagens. As imagens, eu fiz um mapa conceitual. Esse mapa conceitual, ele é apresentado na minha tese também. Ao final de cada capítulo da tese, eu fiz um mapa conceitual para representar as ideias dos capítulos da minha tese. E esse capítulo em especial, onde eu falei lá sobre imagens, abordagens e percursos na representação da informação, esse capítulo ele vem trazer o que é imagem, né? Imagem é o quê? É uma palavra proveniente do latim imago, que significa representação visual. Essa imagem, ela precisa ser analisada, ressignificada, representada e organizada na perspectiva de três elementos. Quais são esses elementos que precisam ser considerados na análise e representação de imagens? O autor da obra, ou seja, o autor da imagem, ou seja, o criador daquela obra, o que ele quis dizer com aquela obra, a obra propriamente dita, ou seja, o que a obra diz, porque isso também influencia, né, o que ela passa em termos de narrativas visuais, e o leitor, ou seja, o que a pessoa que fez a leitura daquela imagem privilegiou naquela mensagem visual. Então, são três elementos: o autor, a obra e o leitor. São três elementos que devem ser considerados na análise e representação de imagens. Porque, às vezes, o autor de uma imagem, ele cria aquela imagem, seja uma pintura, seja uma estilogravura, seja uma fotografia, com um enquadramento X, que às vezes foi intencional, né? E só ele sabe representar e só ele sabe informar qual foi o real sentido daquela imagem. E às vezes, na perspectiva de quem está lendo aquela imagem, de quem está analisando, não necessariamente é a mesma daquela do autor da obra. Então, por isso, temos que analisar sobre essas três óticas, né? E aí, no campo da ciência da informação, né, e em especial da organização e representação da informação e conhecimento, a imagem ela possui característica heterogênica,
polissêmica, e permite várias percepções. Várias pessoas aí podem interpretar de maneiras diferentes. Se eu apresentar aqui uma imagem para vocês, que em breve eu vou fazer essa parte prática com vocês. E com isso, existe, para minimizar esse grau de subjetividade, esse grau de complexidade de análise da imagem, existe na literatura metodologias de análise de imagem específicas, né? Então, por exemplo, na literatura da área de ciência da informação e biblioteconomia, existem metodologias como a de Panofsky, que tem os três elementos, né, o iconográfico, pré-iconográfico, iconológico, os níveis de análise de imagem. Tem Blair, tem Shetford, tem Smith, Manini, Rodrigues, Pato, são autores que, se vocês pesquisarem, né, se aprofundarem nesse assunto, quiserem se aprofundar, vocês podem buscar esses autores também para ver as metodologias que eles propõem na literatura. Entretanto, as metodologias que esses autores eles propõem estão pautadas, sobretudo, na análise de fotografias, de documentos fotográficos. E aí, nesse caso, não contempla as especificidades das estilogravuras e de até mesmo obras artístico-pictóricas. Por quê? Né? Porque a fotografia ela é um retrato de uma realidade. Você faz uma fotografia sua, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, no Bondinho, né, Pão de Açúcar, no Cristo, você está representando uma realidade de uma visita que você fez à cidade, né? Ou até mesmo de um acontecimento que você fez. Ali estão os elementos concretos, né? Reais. Você, os monumentos históricos, né? Ou até mesmo o lugar em geral. Ali são retratos de uma realidade, diferente de uma obra artístico-pictórica, em que o pintor ele pode ter colocado elementos reais ou elementos imaginários ali, a mula sem cabeça, né? Ou qualquer outro tipo de elemento que faça sentido apenas para quem gerou aquela imagem. E no caso que essas metodologias que eu citei para vocês, elas não, né, de acordo com a análise que eu fiz na minha tese, elas não contemplavam e não conseguiam abarcar a complexidade de obras artístico-pictóricas ou xilogravuras. Então, com isso, eu sugeri, né, uma nova metodologia para facilitar o processo de análise e representação de obras artístico-pictóricas e estilogravuras, porque as metodologias de fotografias não devem ser mecanicamente aplicadas na análise de estilogravuras. E aí, com isso, é importante nós analisarmos essas imagens sobre esses três prismas. E o que é estilogravura, né? De tanto eu falar até o momento, e o que são as estilogravuras? Estilogravura, ela é uma arte elaborada por um artista, esse artista ele é denominado de estilógrafo, certo? Esse estilógrafo, ele pode ser um artista que ilustra os folhetos escritos por outro estilógrafo, porque existem estilogravuras na literatura de cordel, que é aquelas imagens que aparecem nas capas dos folhetos de cordel. O estilógrafo ele pode elaborar estilogravura dos seus próprios folhetos e ele pode elaborar estilogravuras de folhetos de outros artistas. Quando ele elabora os folhetos escritos por outras pessoas, ele é apenas um estilógrafo. Quando ele elabora as estilogravuras do seu próprio folheto, ele se chama poeta e estilógrafo, certo? E essa arte, ela é entalhada na madeira. Ela é desenhada com instrumentos de incisão, sejam eles buril, goiva, formão, estilete, faquinha. E a técnica, né, de fazer de gravar na madeira através desses instrumentos de incisão se chama xilografia, certo? Então, a xilogravura é o produto, é a arte, e xilografia é a técnica, certo? E que tipo de madeira esses xilógrafos utilizam para gravar essas imagens? Pode ser casca de cajá, mogno, imburana, pinho, pau amarelo.
E, ultimamente, eles têm considerado os aspectos da natureza mesmo, então, eles preservam e tentam selecionar madeiras que não vão agredir, né, o meio ambiente ou que venham a interferir aí nesse processo de preservação. E aí, essas filogravuras, ao longo dos anos, elas foram consideradas como fontes de informação, tanto para letrados, pessoas que sabem ler, quanto para pessoas que não sabem ler. Por isso que elas estavam na capa dos folhas de cordel. Qual era o objetivo? Era sintetizar, e ainda é sintetizar ou representar o conteúdo do que está no folheto do cordel. Então, para quem não sabia ler os versos, só era olhar a capa que ela estava representando o conteúdo do documento. Então, nessa perspectiva, os xilógrafos, eles se preocupam, quando eles vão gravar e desenhar, eles se preocupam em representar o assunto do folheto. Então, eles leem os versos, eles vão representando na imagem, para que essa imagem possa ser inserida na capa. E eles dizem, né, os xilógrafos, eu preciso ser fiel. Tanto que Marcelo Soares, um dos xilógrafos que são renomado, né, no campo das xilogravuras, e foi o universo, né, principal da minha tese, ele diz, eu sou fiel ao conteúdo do documento. Então, quer queira, quer não, ele faz uma espécie de representação temática do assunto daquela xilogravura. Então, daquele folheto de cordel. Então, esse folheto, ele expressa a cultura e o imaginário, essa xilogravura, ela expressa a cultura e o imaginário popular através de imagens. Essas imagens, diferente das fotografias, elas retratam elementos reais e elementos imaginários. Então, existem personagens nas xilogravuras, como anjos, como demônios, como princesas, cangaceiros, santos, pessoas, dragões. Então, veja que são elementos, são personagens que fazem parte de elementos reais ou elementos imaginários. E esses personagens e essas imagens retratam temas como amor, fidelidade, erotismo, cultura, religião, educação, intempéries, fenômenos sobrenaturais e vários outros temas, né? Essas estilogravuras, elas representam uma diversidade temática. Imagina o profissional da informação, né? O compromisso em representar esse conteúdo desses documentos. Então, como eu falei, aqui é um exemplo, né, uma ilustração de uma xilogravura, a gravação na madeira, né, e agora com o advento das tecnologias, as xilogravuras, elas também têm sido feitas naturalmente por meio do digital, então muitos xilógrafos também não necessariamente utilizam a madeira, a xilogravura, ela tem sido feita por aplicativos e até mesmo pelo próprio computador, certo? E, como eu falei, elas representam esses elementos. Alguém gostaria de falar até agora? Fernanda, a Janaína levantou a mão, ela também fez um comentário aqui no chat, falando sobre as imagens de xilogravura, que são plurais, e que é preciso apurar as interpretações, né, na hora dessa indexação. Ela está até brincando, dizendo que é uma musculação cognitiva, né, que a Nossa Senhora das Tatuagens inspire. Ela levantou a mão aqui, pode falar, Jana. Pode falar. Bom dia a todos nessa sala. Eu ia comentar sobre isso, Fernanda. Nós estávamos à frente de um comentário que nós gravamos, um documentário que nós gravamos junto com a professora Cláudia Rejane, da Universidade Regional do Cariri. O documentário se chama Cordelistas Malditos. A professora Fanca foi uma das pessoas entrevistadas por nós nesse documentário. E para entender esse universo do cordel, da xilogravura, nós fizemos minicursos, né? De xilo e de cordel. E no momento que a gente gravava as falas dos documentários, a gente entrava em contato com as pessoas, né?
pessoas muito simples que faziam cordéis e tudo. Eu fiquei muito encantada, porque tinha artista que não sabia ler, mas sabia interpretar através daquilo que ele ouvia o poeta falar. Ele criava uma capa fidedigna ao poema. Exato. E a gente até achou engraçado que a gente levava os cordéis, né, para as pessoas fazerem aquela pré-leitura, tanto pessoas com vínculo acadêmico quanto as pessoas que não tinham vínculos acadêmicos. E era tão bonito você ver que às vezes as pessoas que não sabiam ler sabiam interpretar muito melhor aqueles desenhos que tinham na capa. Pelos desenhos eles diziam que do que se tratava Uhum, aquela poesia de cordel, coisas uhum. que às vezes os acadêmicos tinham dificuldades na interpretação. Aí por isso que eu coloquei que realmente é um exercício cognitivo imenso, porque é uma cultura popular. Você tem que, de certa forma, mergulhar naquela cultura popular para fazer uma indexação fidedigna e que encontre, né, na procura mais rapidamente. Mas é um universo É. realmente encantador. Tanto a Uhum. construção da Chilo eu apanhei pra caramba para fazer, porque você tem que talhar a madeira com carinho, como eles diziam, você tem que talhar com carinho. A gente não está acostumada a isso. A É. gente vai rasgando a madeira e não é assim. É uma coisa muito delicada. Eu não sei também se você conhece a lira nordestina aqui. Uhum. É fascinante, né? O jeito que eles É. fabricavam antes, letrinha por letrinha, e era aquele trabalho tão cuidadoso para fazer aquele livro, né? E É. que lá fora, no sul do país, você chega e é um encanto, e que aqui na região nem todo mundo valoriza. Isso é muito assustador. É Mas verdade. é bonito. É muito lindo isso. Hilda, eu fiquei. Hilda ou Janaína, você prefere como ser chamada? Janaína, quando alguém me chama de Hilda, eu acho Janaína, estranho. olha, eu fiquei encantada com essa pesquisa que você fez. Inclusive, dá para você seguir aí no mestrado, na UFCA, né, na Federal do Cariri, com essa temática. Dá margem para vários tipos Eu de gosto muito. Antes, investigações. tinham muitos cursos no Centro Cultural aqui, né? Tinha curso de Chilo, tinha curso de cordéis. Infelizmente, antes da pandemia, com os cortes na educação, foi Uhum, sumindo isso. Mas aqui é um uhum. celeiro muito encantador. É, Aqui é é bem verdade. fascinante. É E isso. é verdade, eu dei palestra para aqui, para a Universidade da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, a Unesp, todo mundo fica encantado, assim, porque não sabe de fato qual é o objetivo da xilogravura e a diversidade, e a complexidade também existente, né, Isso. nesse campo. E aos poucos é esse o nosso objetivo, de espalhar o que tem de rico na nossa cultura, né, a cultura, principalmente a cultura nordestina. E, pessoal, para vocês indexarem, né, é preciso vocês considerarem a garantia do usuário, né? Eu não sei se a professora Cleide já chegou a falar ou vai falar ainda, a garantia do usuário, ou seja, como o usuário buscaria esse conteúdo ou esse documento em meu acervo ou em meu sistema. A garantia cultural, ou seja, você deve também considerar que aquele objeto informacional, aquele documento, ele faz parte de uma determinada cultura e os elementos culturais eles são importantes no contexto da representação da informação. A garantia ética, né, de você ter ética nesse aspecto de representar fidedignamente o conteúdo do documento, e a garantia semântica, você dá sentido àquele objeto informacional, assim conforme o seu conteúdo propriamente dito representa, né? Então, são elementos, assim, complexos, mas que vocês, com o uso de metodologias específicas, vocês conseguem ter esses parâmetros, esses nortes, né, para tentar minimizar esse grau aí de subjetividade. Então, na tese, eu fiz Só esse uma colocação. Eu acho pode muito dizer. bonito vocês trazerem isso para dentro da universidade. Eu acho que já deveria estar acontecendo há muito mais tempo, mas é lindo isso. E eu vejo muito mulheres trazendo isso para dentro da universidade. Uhum. A comunidade não pode ficar de fora da universidade porque é uma resposta que a gente dá para a comunidade, né, que custeia, de certa É, forma, as universidades públicas.
E a professora Fanca lançou recentemente um cordel, um livro, né, que é uma vitrine de cordéis só de mulheres, e tem muita fila interessante nesse livro. Uhum. Tem uma dissertação, Janaína, eu posso até compartilhar a referência com a professora Cleide, só sobre xilogravuras relacionadas a mulheres, como a mulher representada nas xilogravuras. Já Muito quero, legal. por favor. É legal, vou mandar a referência para a professora. E aí, surgiram os seguintes questionamentos na tese, né? Como identificar e selecionar termos representativos para indexar recursos imagéticos complexos e subjetivos como as xilogravuras? Como orientar os indexadores e até mesmo usuários no que concerne às práticas de representação desses recursos imagéticos em ambientes colaborativos? E, por fim, quais as regras que podem ser contempladas para que essas práticas contribuam para a produção significativa de metadados semânticos? Então, de que maneira eu posso orientar um profissional indexador, ou até mesmo um usuário, a realizar a prática de indexação em ambientes colaborativos? E com isso, na minha tese, eu uni dois elementos, a semântica discursiva e a folksonomia. A semântica discursiva vocês vão aprender aqui na aula de hoje. Já a folksonomia, ela surge como um elemento aí que vem a contribuir, haja vista que a participação ativa das pessoas no processo de etiquetagem dos recursos, ou seja, atribuição de hashtags, né, para representar os recursos em ambientes colaborativos. E essas pessoas, elas estão aí contribuindo em vários cenários para a representação da informação, desde que esse cenário ele seja colaborativo. Então, as hashtags viriam a contribuir para que as pessoas conseguissem identificar os elementos concretos e abstratos presentes nos recursos que não necessariamente profissionais da informação conseguem identificar, né? Então, o objetivo da tese foi apresentar uma proposta de metodologia para indexação de imagens, em especial xilogravuras de cordéis, considerando o arcabouço teórico-metodológico da semântica discursiva e as potencialidades da folksonomia. E, como objetivos específicos da tese, eu categorizei os enfoques de estudos na ciência da informação, sobre indexação colaborativa de imagens e folksonomia, avaliei aspectos relativos à análise e representação da informação imagética, para ver se existia alguma metodologia já existente, já na literatura nacional ou internacional, que viesse a contribuir para a indexação de xilogravura, e não foi identificado, e apresentar diretrizes que nortearão a atividade de identificação e seleção desses termos, para representar o conteúdo de xilogravuras com base na semântica discursiva e na folksonomia. Então, eu identifiquei que não existe procedimentos metodológicos, não existia, né, procedimentos metodológicos para indexação de xilogravuras, porque a maioria das metodologias, elas estavam atreladas à análise de documentos fotográficos. Alguém gostaria de falar? E aí, a ausência dessas metodologias também que utilizam a semântica discursiva e a folksonomia, né, para análise de imagem. Então, eu identifiquei que não existem nenhuma metodologia de indexação de imagens que use a semântica discursiva e a folksonomia, e, além disso, a pesquisa veio a contribuir para as xilogravuras de cordel na ciência da informação. E o que é semântica discursiva, né? Enquanto área de conhecimento, ela emergiu no século XX, por meio do estudo do significado, ou teoria da significação, e ela traz dois elementos importantes que são complementares ao terceiro. O que é? São dois elementos, figurativização e tematização. Eu quero que vocês fixem aqui nesse slide, porque é a partir daqui que vocês vão conseguir aprender a metodologia que eu apresento como proposta na tese. A figurativização, você vai focar na análise da imagem, certo? Você vai olhar naquela imagem, qualquer tipo de imagem, seja uma fotografia, uma xilogravura ou uma obra artístico-pictórica, aqui no caso, xilogravura, e aí você vai focar na figurativização. Figurativização, na concepção da semântica discursiva, é o quê? É um procedimento para identificar figuras. O próprio nome já disse, figurativização. Então, você vai identificar as figuras. O que são figuras? Figuras, para a semântica discursiva, são elementos concretos, aquilo que você consegue ver na imagem.
Então, personagens, alguém correndo, ação de correr, objetos, lugares, números, datas, vocábulos, expressões, tudo que está ali na estilogravura que você consegue ver sem colocar nenhum tipo de análise temática ou sem ter algum esforço ali no sentido de identificar o tema, né? As figuras são os elementos concretos. Então, primeiro você vai fazer esse procedimento de figurativização. E então você vai identificar esses elementos que se encontram visíveis na imagem, ou então na fonte adicional. Qual é a fonte adicional de uma estilogravura? É o folheto do cordel, no caso de estilogravura de folheto cordel. Então, a primeira análise que você deve fazer na estilogravura. Identificou os elementos concretos, abstratos, não conseguiu identificar, ficou na dúvida. A fonte adicional é o texto do folheto. Então, você vai tentar ler nos versos e tentar identificar elementos com base naquilo que você viu na imagem. Identificando esses elementos, você vai selecionando os termos que tentem fazer essa correlação com o que está ali na imagem. Haja vista que, de acordo com o estilógrafo, né, ele representa fidedignamente o conteúdo dos versos do folheto na imagem, né? Então, após a figurativização, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um procedimento chamado de tematização. Você vai tentar, a partir da análise dessas figuras, desses nomes, desses termos que você coletou, com esses elementos que você conseguiu ver na imagem, você vai tentar juntar essas figuras e tentar apresentar temas. Por exemplo, se você viu uma pessoa em uma sala de aula, cadeiras, quadro, giz, são elementos, são figuras que estão direcionadas ao tema educação. Então, a partir da imbricação, da união dessas figuras, você consegue identificar, né? É mais fácil de você conseguir identificar o tema daquela imagem, ou os temas, certo? Os temas para a semântica discursiva são os discursos abstratos, ou seja, são os assuntos que são identificados a partir dessa que eu chamo de articulação semântica, quando eu junto as figuras e tento dizer assim, essa possui relação com essa, lápis com cadeira, cadeira com quadro, quadro e giz. E aí eu vou fazendo a articulação semântica dessas figuras para conseguir identificar o tema daquela imagem, né, o assunto daquela imagem, que esse é o objetivo da indexação, a representação do assunto, né, do documento. E aí, com isso, após eu identificar o tema, eu vou tentar fazer a discursivização. O que é uma discursivização? Eu vou tentar descrever. Se eu disse que é educação, o que é educação? Então, eu vou conceituar o termo. Então, na semântica discursiva, essa operação se chama discursivização. Então, na tese, eu fui incorporando esses elementos que eram presentes na semântica discursiva e transformando na linguagem da ciência da informação, porque a semântica discursiva, ela vem do campo da linguística, né? E aí eu trouxe e converti ela para o campo da análise de imagem e trouxe a metodologia específica para a indexação. Então, o meu foco foi nas estilogravuras de Marcelo Soares, que é um dos dos significativos poetas e estilógrafos da atualidade. Ele é presidente de honra da Academia do Cordel do Vale da Paraíba. Ele elabora estilogravuras há mais de 40 anos. Então, a partir de sua experiência e da diversidade temática das estilogravuras, eu fui analisando, né, essa estilogravura sob a ótica da metodologia que eu criei. E aí ele fez uma epígrafe na minha tese, né? Ele escreveu assim: quando poetas me pedem uma capa de cordel, olho vivo e faro fino, pois preciso ser fiel. Burana de cambão, lápis e goivas à mão, eis-me a cumprir meu papel. Ou seja, ele diz, eu preciso ser fiel para representar o conteúdo daquele folheto, né?
E a partir das análises que eu identifiquei, eu vi várias classes temáticas, né? Eu vi estilogravuras relacionadas à agricultura, biografia e personalidades, bravura e valentia, cidade e vida urbana, ciência, contos, crime, cultura, educação, esporte, erotismo, feitiçaria, fenômeno sobrenatural, história, homossexualismo, que na época, né, a professora Beth sugeriu essa terminologia e eu adaptei na literatura, com base exatamente no contexto da diversidade de gênero, então, esse termo, ele foi adaptado, né, na tese, visando a garantia ética também, sobretudo, humor, intempéries, justiça, meio ambiente, moralidade, morte, peleja, poder, político e social, religião, romance, saúde, doença. Então, identifiquei vários tipos de temáticas. Essas foram algumas das estilogravuras analisadas na pesquisa. Olha, se vocês perceberem, existem pessoas, existem elementos reais, pessoas e elementos imaginários, né? Erotismo, educação, existem textos dentro da imagem, das imagens, então perceba a diferença para uma fotografia, por exemplo, né? Existem elementos abstratos, fenômenos sobrenaturais, né? Existem elementos cômicos, até mesmo símbolos, né, específicos que representam determinadas informações, religião e entre outros temas aí que eu identifiquei nas estilogravuras. Então, vamos tentar fazer a indexação dessas estilogravuras. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. Primeiro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a leitura e análise da estilogravura. Então, o primeiro momento é identificar quais são os tipos de elementos, quais são os elementos concretos que você consegue ver na imagem, ou seja, a figurativização. Vocês vão ver aquilo, se tem personagem, se tem homem, se tem mulher, se tem animal, se tem... Que tipo de elemento você consegue ver? Vocês vão anotando ou vocês vão me falando no chat. Em seguida, vocês vão fazer essa figurativização, que é o registro desses termos, certo? Do que vocês conseguem ver. Após isso, vocês vão fazer a coleta e análise de informações extrínsecas à imagem. Então, eu vou trazer os versos que possuem relação aí com o que vocês conseguem ver nas imagens. Então, aí, por isso, a figurativização, que é feita tanto na imagem quanto na fonte adicional, que é os versos, né, daquele folheto. E aí vocês vão extrair as figuras daqueles versos, ou seja, os termos que vocês conseguem concatenar com o que tem na imagem. Depois disso, a gente faz o agrupamento das figuras, ou seja, junta os termos, e a gente tenta fazer uma correlação e identificação do tema dessa imagem, por meio da articulação semântica, ou seja, da união dessas figuras, certo? Por fim, vocês identificam comigo a classe temática, ou seja, qual é o assunto, qual é a classe que eu poderia indexar e representar esse documento, certo? Então, é importante que o profissional, vocês como profissionais, conheçam as características do banco de imagens que vocês vão trabalhar, né? E bem como as funções e usos da estilogravura, porque tem bancos de imagem que as estilogravuras são exclusivas para artistas, outros para a sociedade em geral, outros para apenas pintores, estilógrafos, então, existem vários tipos de contexto que vocês devem analisar. Na tese, eu apresento essas classes temáticas, né, a partir da adaptação feita pela minha orientadora, Beth, né, ela fez análise dos cordéis propriamente dito, eu fiz análise das estilogravuras. Então, na tese dela, o foco foi nos versos, e na minha tese, o foco foi nas imagens. Então, na minha tese, eu oriento o indexador a identificar esses conteúdos presentes nessas imagens a partir das classes. Então, eu vou dizendo que classes existem, né, de temas, e o que vocês podem, né, levar em consideração para orientar vocês, né, na identificação desses elementos. Então, vamos lá. Primeira imagem.
Me fala aqui pelo chat ou por áudio o que vocês conseguem ver de elementos concretos nessa imagem. Ali. No processo da figurativização, né? Que muito provavelmente está ali, não estou dizendo se está certo ou errado. Mas no campo da figurativização, Janaína, a gente tem que ver os elementos, aquilo que a gente vê. Por exemplo, você está vendo o quê? Um homem, né? Aquilo que exatamente você vê. Se você disser Marcelo, você não está vendo, né, o nome ali, Marcelo. Então, a figurativização é o elemento concreto, aquilo que você consegue ver sem nenhuma análise por trás, certo? Então, quem mais? Ivina disse um homem. Quem mais? Com a blusa de mangas compridas. Alguém mais? Essa figura ela não tem tantos elementos, mas a gente não consegue até então identificar quem é a pessoa, né? Já visto os traços aí que são apresentados. Mas aí eu trouxe um mapa conceitual, né, para representar esse conteúdo aqui que a gente, para representar, na verdade, as figuras que a gente vê. Então, o homem nessa figura, nessa estilogravura, é possível ver um homem que carrega em sua aparência traços de simplicidade, aparentemente simples, né? Com traje despojado, o termo, né, se relaciona com simplicidade. O homem, ele se encaixa na categoria de pessoa. Então, essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que está sendo homenageada aqui nessa estilogravura, ela pode ser uma figura pública, pode ser um escritor, pode ser um político, pode ser um artista, pode ser um poeta. Então, assim, não há como você identificar quem é a pessoa neste momento, neste primeiro momento, né? Já visto que surgem vários tipos de questionamento para quem vai fazer a indexação dessa xilogravura, né? Com expressão facial neutra. Então, assim, o que você deve fazer nesse primeiro momento? A identificação das figuras, ou seja, homem, né? Simplicidade, despojado, pessoa. Essa pessoa pode ser uma figura pública, um escritor, um político, um artista, um poeta. Ele pode ser qualquer, né? Pode adquirir qualquer adjetificação, na verdade, e que a gente só vai conseguir fazer essa identificação quando a gente tem fontes adicionais. Qual é a fonte adicional da xilogravura? É os versos do folheto, né? Então, com isso, eu fui nos versos do folheto e tentei identificar alguns elementos que articulavam com essa figura, com essas figuras presentes na xilogravura. Então, aqui, ó, Ariano, grande mestre, em arte e simplicidade, deixou na terra um legado, fez da nordestinidade o mais nobre gesto seu. Suassuna não morreu, mudou-se para a eternidade. Ariano, Suassuna, mestre, legado, nobre. São figuras que eu identifiquei nos versos que se articulam aí com o que está sendo visto na imagem. Ariano Suassuna, então juntou-se os dois vocábulos, né? Ariano Suassuna, nossa lira nordestina, Carcará e onça parda, candeeira e lamparina. Foi o rei, então essa pessoa é um rei do meu sertão, virou Dom Sebastião na estrela matutina. Percebe que essas figuras elas vão tentando direcionar para o tema daquela imagem. Ariano Suassuna foi um grande menestrel. A cultura popular defender foi seu papel. A nossa arte mais pura, a música, a arquitetura, dança, teatro e cordel. O guerreiro armorial Ariano Suassuna, grande ícone da tribuna da cultura nacional, é guardião do portal por onde passam milhares de artistas populares que buscam ter, afinal, reconhecimento igual aos estudos eruditos, seus pares. Então, aí com isso, vocês pegam a figura do que você analisou somente na imagem, as figuras, ou seja, os termos, do que você viu somente na imagem, e os termos do que você viu lá nos versos. E tenta cruzar para tentar identificar
o que trata essa imagem, o assunto dessa imagem. Então, aí, o que é que eu sugiro a vocês quando for fazer a indexação de estilogravuras? Vocês peguem aqueles termos que vocês extraíram quando analisaram a estilogravura propriamente dita. Então, eu usei termos como despojado, simplicidade, pessoa homenageada, figura pública, escritor, político, artista, poeta. Pode ser esses elementos. E aí eu vou tentar cruzar com o que eu vi nos versos, né? Com isso, eu peguei essas figuras dos versos, ó, mestre, legado, nobre, rei, menestrel, guerreiro, e fui inserindo aqui, ó, ícone. Então, quando eu juntei as figuras do que eu vi na imagem com o que eu vi nos versos, eu gero alguns temas, né? Por exemplo, homenageado, que vem dos vocábulos homenageada, mestre, né? Reconhecimento, são palavras que lhe indicam que o tema é homenageado, né? Homenagem. E aí também reconhecimento, que é o próprio termo que eu consegui identificar de reconhecimento. Então, homenagem e reconhecimento seriam temas que poderiam ser representados a partir dessa imagem na classe temática biografia e personalidades, porque trata de uma vida de uma pessoa, de uma personalidade específica. E alguns termos, algumas figuras, vocês podem errar nas análises. Então, por exemplo, os vocábulos homenageada, menestre, legado, nobre, rei, estrela, guerreiro e ícone, todas essas figuras, elas figurativizam o tema homenagem. Já o termo reconhecimento figurativiza o termo reconhecimento. Quando você reconhece, né, você está tendo um reconhecimento. Tematiza, né, no caso, esses dois temas, eles tematizam a classe biografia e personalidades. Então, no caso dos personagens que eu chutei lá, na hora que eu fiz a análise da imagem, despojado, simplicidade, menestrel, poeta, artista, político, Ariano Suassuna, ele não é político. Ele poderia ser uma pessoa que é um político representando aquela imagem. Se ele não é um político, eu já descarto essa figura e tento dar evidência àquelas que possuem mais relação com o que eu estou vendo na imagem e nos versos. Então, como eu disse, todo termo que vocês forem indexar, eles carecem de você tentar entender qual é o sentido atribuído àquele termo. Por exemplo, macaxeira para Nordeste, aqui na região, né, onde eu estou, é aipim. Então, trata-se da mesma coisa com termos diferentes. Já a mesma coisa significa, a mesma aplicação se dá para conceitos. Por exemplo, existe um termo que tem mais de dois conceitos, por exemplo, né? Manga, fruta, e manga, parte de uma roupa. Então, por isso a importância da discursivização, de você deixar claro qual é o significado daquele termo. Então, homenagem significa exaltação e respeito pela pessoa representada naquela imagem. O reconhecimento é o ato de reconhecer o mérito de alguém. E biografia e personalidade retratam uma pessoa que se destacou e se popularizou na memória coletiva. No caso aí, Ariano Suassuna. Então, essa imagem poderia ser indexada por Ariano Suassuna, homenagem, reconhecimento, biografia e personalidade. Certo? Vamos para a segunda imagem para ir fixando essa parte prática, né? Ana Paula, uma mulher, Jaqueline, uma mulher. O que mais? Quais são os elementos que vocês conseguem ver aí? O que essa mulher ela carrega consigo? Com chapéu de cangaceiro, segurando uma faca. Uhum. Muitos símbolos regionais. Quais são esses símbolos regionais, Janaína? Cabelos compridos, faca, chapéu. Então, perceba que tudo isso que vocês estão dizendo são as figuras. Vocês estão no processo de figurativização. Vocês estão elencando aí elementos concretos do que você está vendo na imagem, né?
Então, vamos lá. Eu fiz uma figurativização aqui, né, para tentar ajudar vocês também. Mulher, né, e essa figurativização representa mais ou menos o que vocês estavam falando aqui no chat, ó. Mulher de cabelos longos, ó, cabelos longos é uma figura, mulher é outra figura, vestido, outra figura, com faca, faca é outra figura aqui, ó, elemento concreto, mulher usando chapéu adornado, então chapéu adornado também é uma figura, usando cinturão de bala, olha o cinturão aqui, cinturão de bala. O cinturão de bala é uma peça de valor simbólico, né, que caracteriza como a pessoa como cangaceira, né, nessa imagem. Esse objeto se encontra nas mãos dessa cangaceira, aqui no caso a faca, né, e a cangaceira é uma pessoa do cangaço, né, e o cangaço é um fenômeno do quê? Do banditismo. Então, é importante que quando você for construindo, você vai fazendo essa articulação aí, tentando ver assim, mas o que é cangaço? O que é cangaceira? Tentando também trazer esses elementos assim de significação, né, dessas figuras. Então, vocês vão fazendo isso mesmo no papel. Eu tentei ilustrar aqui por mapa conceitual, porque fica visivelmente mais interessante para vocês nesse momento. Então, com base nisso, pegando aquelas figuras lá, guardando aquilo que eu vi, agora eu vou olhar lá nos versos. Os bandos de cangaceiros nem de longe admitiam. Então, já vi que eu disse cangaço, né? Ou uma cangaceira, e aqui tem cangaceiros, então pode haver articulação. Ter mulheres no cangaço, então aqui, ó, mulheres, cangaço, pois julgavam não teriam como controlar as moças, que fogosas suas forças não ao cabo tirariam. Mulher bonita e fogosa, Lídia se amaziou. Então, muito provavelmente, essa pessoa se chama Lídia, com um dos cabras do bando, porém um outro a flagrou. Em vez de contar ao chefe, o bandido mequetrefe, Lídia então ameaçou. Lídia aparece duas vezes, muito provavelmente o nome dessa pessoa é Lídia. E Lídia, pobre coitada, diante da inquisição do marido ciumento e de tal confirmação que o traía silente, foi trucitada na frente do bando de Lampião. A presença das mulheres naquele meio mudou alguns costumes comuns e logo modificou as ações impetuosas, impensadas, criminosas que Lampião comandou. Então, aqui eu consigo pegar figuras como mulheres, moças, cangaço, cangaceiro, Lídia, bando, bandido, ameaçou, né? E tentar juntar com aquelas figuras que eu peguei na imagem. Então, esse cordel se tratava de uma cangaceira baiana, admirada pelos cangaceiros e considerada a mais bela das mulheres do grupo, descumprindo um dos códigos de ética, que era a fidelidade, imposto por Lampião. E aí ela foi massacrada. Nesse sentido, se a gente for olhar aqui pela ótica da análise da imagem propriamente dita, a gente poderia colocar aqui Maria Bonita, se fosse em um primeiro momento, ver, eu nem conhecia quem era Lídia, só conhecia através dos versos. E muito provavelmente eu iria fazer uma indexação errada se eu fosse me pautar apenas naquela imagem, porque por apenas ter uma mulher que está ali com alguns elementos do cangaço, né? Então, eu peguei as figuras extraídas da própria imagem, que são aqueles termos lá do mapa conceitual, com os versos, peguei as figuras dos versos, aquelas figuras que eu falei, ó, cangaceiro, cangaço, forças, bando, bandido, ameaçou, lampião, e aí eu fui juntando cangaceiro, cangaço, né, cangaço aqui novamente, então já percebo que existe um tema, que é o cangaço. Quando eu pego forças, quando eu pego ameaça, quando eu pego os termos banditismo, né, faca, eu vou em valentia, no termo valentia, o tema valentia. Então, perceba que as figuras, elas vão lhe induzindo a pensar em um tema. E o tema, a classe temática é bravura e valentia, né?
Então, como foi que pegou as figuras, né? Cangaço, banditismo, cangaceira, cangaceiro, bando, bandido, ameaçou e lampião. Quando eu juntei todas as figuras, deu o tema cangaço, né? Todos esses vocábulos aqui direcionam você ao tema cangaço. Fernanda, Oi? tu não acha que bravura e valentia, ele meio que esconde, por exemplo, que é uma mulher e que é uma cangaceira e que... Porque assim... Eu iria muito por esse lado, sabe? Eu iria muito Uhum. por esse lado de enfatizar, porque quando eu boto cangaço, eu não estou colocando aí o gênero, por exemplo. Uhum. Eu iria muito por esse lado de enfatizar a questão da mulher, né? Enfatizar a história dela, da Uhum. Lídia. Sim, que aí o que que acontece? Essas figuras, por exemplo, nenhum momento apareceu aqui, por exemplo, as figuras elas vão induzindo tanto no aspecto da linguística quanto do tema Não. propriamente dito ao tema. Mas você pode identificar e indexar o nome da pessoa, certo? Uhum. Lídia, hífen, cangaceira ou cangaço. Você pode ir pelo nome da pessoa, como foi o caso lá de Ariane Suassuna, né? E você pode ir pelo campo apenas dos termos, né? Das figuras, que essas figuras vão lhe induzindo. Então, a partir do momento que você indexa pelo termo, ou o nome da pessoa, você está dando vários pontos de acesso, e o realmente mais adequado, né? E aí, por exemplo, se você for pelo título, o título do folheto é A Breve História da Lídia. Se você for indexar também, considerando o título, né, e os versos, você pode usar o termo Lídia, mas nem sempre o indexador tem que se pautar pelo título, né? Tem que olhar o Uhum. assunto do documento. Mas você está pensando de fato corretamente, assim, a gente tem que indexar também com elementos específicos, né, para exatamente dar ênfase aí a esses temas. Vamos lá, para a última figura, para a gente concluir. Na tese tem várias imagens que podem ser analisadas, e aí vocês, se quiserem também se aprofundar mais, conhecer mais outros tipos de imagens, eu convido vocês a ler a tese, que ela apresenta também mais elementos, outros temas também. Olha, Janaína já está dizendo, o bode, tridente, elementos profanos. Ó, quando você diz elementos profanos, você já está tentando atribuir um assunto, né? Tenta ver aí o que você está vendo na imagem, os elementos concretos. Cruz. Cleide, interessante que as xilogravuras, se você tem interesse em dar continuidade nessas investigações, até pelo universo aí, por exemplo, da diversidade de gênero, né? Como os gêneros são representados nas xilogravuras, eu acho que dá um tema bastante interessante aí para os alunos desenvolverem na prática, sabe? Para a questão ética, da análise de imagens e de indexação. Asas. Fernanda, só um minuto. Pode Diz ver. para mim um nome forte, assim, de mulher na Chilo. Porque a gente vê tanto homem, né? Eu queria saber o nome de alguma mulher. Bem Maria, expressivo. Maria Bonita, assim, é uma das que são mais representadas. Tanto que quando eu fui olhar a xilogravura de Lídia, eu pensei que era a Maria Eu Bonita. também pensei. Mas eu tô te falando Uhum. assim, que construa, que faça a Chilo, porque a gente vê muito nome de homem, Ah, né? entendi, xilógrafa, né? É, Xilógrafa tem uma, Mariana Santarém, ela é lá do Rio Grande do Norte. Agora, de nome assim, de cabeça, de fato, eu só conheço ela, assim, a Cleide já para colocou também o lembrar. nome de outra aqui. É interessante para a gente fazer um artigo relacionado a isso, né? Exato. A presença de mulheres no campo das xilogravuras, né? E que tipo de temas essas mulheres têm enfatizado, representado, Exato. também não. Eu já não. estou convocando aqui, Cleide, para a gente construir um artigo juntas Olha relacionado aí, a isso, viu, Cleide? eu já quero ler.
Ó, do pessoal dos malditos, né? Muitas mulheres faziam estilogravuras. Eu me lembro aí da Stephanie, da Jo, mas eu acho que a Diane, aliás, Dia Nobre também fez. A Eliane Nobre. Dá Algumas até aí, para ver. agora eu não sei se elas fizeram só nesse momento ou se elas continuam. Agora, a Jo, com certeza. A Jo já foi até capa da nossa revista Folha de Rosto. Ela fez 3 Legal. capas. Dá até para você fazer outro estudo também, tentando analisar os traços. Os traços dos xilógrafos são parecidos com os das xilógrafas e diferenças de traços, porque os traços eles também influenciam assim na característica do autor da imagem, sabe? É igual a tatuagem, né? Eu percebo já a diferença nos traços femininos e traços masculinos. Eu tenho muitas, então, assim, eu já sou um estudo desses traços de tatuagens. Aí, Cleide, você já está convocada, viu? Olha aí. Tá bom. Legal. Então, aparentemente é um personagem sobrenatural, com chifres, com cruz, com tridente, né? A cruz é um objeto que se encontra nas mãos desse personagem sobrenatural. O tridente é uma arma com cabo alongado que contém 3 pontas, né? O tridente é um símbolo do satanismo, é uma característica associada a esse personagem aqui, especificamente, esse personagem sobrenatural. São essas as principais figuras que é possível identificar nessa xilogravura, que representa elementos míticos do imaginário popular, coisas malignas ou do mundo espiritual e fenômenos paranormais, né? E essa estilogravura, a partir da articulação da semântica, foi possível identificar os versos, né, que possuem alguma relação aí com essa estilogravura. Eu tive um sonho esta noite, em meio a um sono profundo. Foi tão grande o pesadelo que eu fiquei meditabundo. Vi a besta anunciando os sinais do fim do mundo. O prazer pecaminoso é a obra da besta fera. Besta fera, besta, que vagueia pelo mundo disfarçado de pantera e está na pele dos profetas da nova era. Sobretudo porque é assim que ela apresenta, por isso a humanidade precisa ficar atenta, para não cair nas garras, olha as garras, da besta fera sedenta. A besta segue os trilhos do caminho da perdição, desviando os pecadores por mar da devassidão, e aqueles que a seguirem não terão mais salvação. Então, esse cordel trata de um pesadelo que o poeta teve ao sonhar com um personagem sobrenatural, denominado por ele de besta fera, anunciando os sinais do fim do mundo, né? Então, juntando as figuras sobrenatural, chifres, cruz, tridente, satanismo, sonho, pesadelo, apresenta, perdição, pecadores e devassidão, foi identificado os temas fantasia, sobrenatural, profanidade, né? Quando você fala em perdição, devassidão, né? Sobretudo, evidencia essa figura, e assombração, quando diz apresenta, pesadelo, sonho, né? Então, assombração. E aí está na classe temática de fenômeno sobrenatural. Então, o sonho figurativiza o tema fantasia, sobrenatural e satanismo figurativiza o tema sobrenatural. Perdição, pecadores, devassidão figurativiza o tema profanidade. Pesadelo apresenta, figurativiza assombração, né? E aí eu fui vendo, né, os elementos que foram vistos na imagem, chifre, cruz, tridente, né, que aí o que figurativiza o tema personagem sobrenatural. Então, com isso, vocês podem fazer a indexação, né, com esses temas, com esses termos, né, para representar essa imagem. E até mesmo outros termos, mas desde que essas figuras elas possuam articulação semântica, né, sentido com o tema, certo? Da imagem. Então, fantasia, o que é fantasia? Faculdade humana de reprodução de imagens mentais acerca de fatos ou fenômenos sobrenaturais. O que é sobrenatural? Personagens ou seres que transcendem as forças da natureza humana.
especificamente aqueles que representam o universo além do planeta Terra. Profanidade são ações ou práticas profanas que transgridem as regras ditas, né, sagradas, de acordo com os poetas, né, os xilógrafos. Assombração, objetos fantásticos ou vultos de seres incorpóreos que habitam ou transitam em determinados ambientes, com o intuito de amedrontar pessoas. E a classe temática fenômeno sobrenatural, que são fenômenos que não têm causa natural, coisas malignas do mundo espiritual, fenômenos paranormais e espiritualidade. Ainda tem uma. Fernanda, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu estava, eu não acho que eu não prestei atenção, não sei. Essa coisa da classe temática, foi você que criou ou você fez conforme aqueles ciclos, aquela coisa? Enfim. As classes temáticas, elas foram adaptadas da tese de Beth, que Beth analisou os folhetos na tese dela, né? Aí, o que é que eu fiz? Eu propus na minha tese classes temáticas para orientar o indexador. Olha, você pode inserir aqui esse termo nessa classe, né? Aí eu dei 27 classes temáticas. Aí eu coloco uma observação. Pode ser que as xilogravuras que venham a surgir, ou até mesmo que você venha analisar, possam ser criadas outras classes temáticas, né? Não necessariamente elas se encaixem naquelas, mas aquelas elas servem como um norte mais para orientar, olha, se tiver nessa classe, deve ter esses e esses elementos na imagem, entende? Numa unidade de informação, de repente, que tenha, dentro de uma cordelteca, você pode fazer um tesaurus e colocar outros termos, né? Enfim, exato. Dar uma agrupada. Aí por isso que é a importância da fluxonomia, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão identificando outros elementos, ou vão surgindo outros tipos de imagens que podem usar os termos atribuídos pelos usuários, sabe? Para indexar, né? Vamos para essa última para ver se vocês estão craques, porque essa última, ela dá uma... Se a gente for analisar sob a ótica de alguns elementos, ela dá mais para a gente indexar com mais de um tema, mais de uma classe temática. Caixão, cruz, defunta, cruz, enterro, padres, homens, o que leva a crer que é uma defunta e não um defunto, Jana? Pessoas presenciando um enterro. Exatamente. Aqui pode ser uma mulher, pode ser um homem, né, deitado num caixão. Além do esforço cognitivo, tem que pressentir, né, Janaína? Pessoas, né? Aqui nós podemos ver pessoas que estão ajoelhadas, né, com mãos direcionadas para o caixão. Caixão contém um corpo de uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher. Essa pessoa está aparentemente morta, né, próximo a uma cruz. Cruz é símbolo de morte aqui nesse contexto, essa imagem, né? E caixão é um recipiente que contém esse corpo aqui. Então, basicamente essas figuras, né? Ajoelhadas, caixão, recipiente, corpo, morto e morta, cruz, pessoas. E aí, se for olhar pelo título do folheto, o título do folheto é O Golpe Militar e Civil de 1964. Então, perceba o problema aí na indexação. Se eu for pelo título, eu já começo a direcionar para ir para a história. O Golpe Militar e Civil de 1964. Será que essa imagem representa história ou representa morte? Então, por isso a importância do indexador ele não se pautar apenas em título, ou até mesmo em legendas de imagens. Ele deve analisar a imagem propriamente dita, e o título ele deve ser fonte adicional. Então, o título ele não deve ser um parâmetro para a indexação de qualquer tipo de documento.
seja um texto, você, às vezes, pelo título, você induz coisas diferentes daquele conteúdo propriamente dito, né? Então, eu vi, menos eu vi, por isso vou lhes dizer, com esses olhos, que um dia a terra, olha a terra aqui, ó, há de comer o duro golpe civil e militar no Brasil em todo o seu decorrer. Vi cabelo arrepiar e coisas no chão tremer, os golpistas disfarçados em seus quartéis conceber. A morte, ó, o símbolo da morte, não manda aviso, atirem se for preciso, vocês sabem o que fazer. Vi ser estabelecida também a pena de morte, mais uma vez, né? Morte. Censura prévia em livros e jornais de toda sorte. Nos órgãos de repressão, falar em tortura, não, é palavra muito forte. As famílias, aqui pode ser famílias, familiares, marginárias, destruídas à mercê de agentes assassinos, perguntavam-se cadê. Os amigos, aqui pode ser amigos também. Os irmãos, pode ser irmãos. Sumiços, cartas e desvãos. Foi como? Quando? Por quê? Então, esse cordel ele trata das mortes causadas no regime militar, um regime opressivo e totalitário mantido pelas forças brutas, né, cometendo maiores atrocidades contra aqueles que se opunham a essa lógica. Então, juntando aí as figuras, foi possível identificar temas como morte, assassinato, sofrimento, Cleide identificou mais, né, tortura, ditadura, não é? E aí, o que de fato, né, figurativiza o tema morte é caixão, terra há de comer. Se você perceber, isso é uma expressão nordestina. Perceba a importância da cultura e da influência na representação. Quando você diz assim, a terra há de comer, né? Geralmente figurativiza a morte, né? O termo morte figurativiza o tema morte também, destruídas, né? Figurativiza o tema morte. Atirem, assassino, figurativiza o tema assassinato. Tortura, figurativiza o tema sofrimento. E aí, pessoas, caixão, cruz, foram os personagens e objetos identificados. Então, morte é o término da vida de uma pessoa ou organismo, assim como seu estado após o evento, certo? Então, embora o folheto descreva aspectos relativos a um fato histórico, que é a ditadura militar de 1964, foi possível perceber que o conteúdo da xilogravura não corresponde diretamente à classe história. Isso se deve ao fato de que a imagem representa o conteúdo principal do folheto. Então, essa imagem está associada à morte, tortura, sofrimento, assassinatos provocados por esse evento que ocorreu no Brasil, né? Então, para finalizar a aula, que eu achei, inclusive, que tomei muito tempo de vocês, mas peço desculpa pelo, né, o prolongamento do tempo. É importante que vocês, quando forem indexar xilogravuras e obras artístico-pictóricas, vocês considerem a diversidade de significados, de interpretações. Vejam quantas pessoas que participaram aqui do chat foram dando suas contribuições, né? Então, a participação dos usuários é importante nesse processo, porque nem sempre o profissional indexador consegue identificar. Por isso, a importância da folksonomia, né? A importância também de preservar e sempre se atentar às garantias cultural, garantia ética, garantia semântica, quando vocês forem representar imagens, e a necessidade de vocês compreender as sinonímias e símbolos contidos nessas fontes de informação. Por exemplo, tem xilogravura que trata de corno, de chifre, e apresenta pessoas com chifre mesmo de boi, que é para dizer que aquela pessoa foi traída, né? Então, esses elementos também fazem parte de uma determinada cultura. E quem não tem conhecimento acaba não sabendo também indexar. Então, a folksonomia é uma alternativa viável para auxiliar o profissional da informação na identificação desses elementos, que são reais ou imaginários, nesses recursos imagéticos. Então, as estilogravuras, elas devem ser analisadas na perspectiva dos usuários também. Existem usuários que pesquisam estilogravuras, existem usuários que são colecionadores de arte, usuários de unidade de informação de maneira geral, existem os usuários que também são artistas.
E aí existe também o autor, que é o xilógrafo. Então, temos que indexar na perspectiva desses usuários, conforme o sistema ou a unidade de informação que vocês forem trabalhar. Então, aqui é uma síntese da proposta metodológica em formato de mapa conceitual, com base aí em tudo que eu já falei anteriormente, certo? Eu vou compartilhar os slides com a professora, para ela compartilhar com vocês. Então, foi possível identificar riqueza, né, de temas nas estilogravuras, foi possível identificar a articulação semântica entre o que tem na imagem e o que tem nos versos, né? Então, de fato, a estilogravura, ela representa o conteúdo dos folhetos. A complementaridade e a convergência, eu constatei o potencial da semântica discursiva e da fluxonomia na tese. De fato, os usuários, eles tendem a contribuir na identificação desses elementos, nas imagens. E a fluxonomia, ela não vem eu vou usar, vou inserir os usuários para indexar os recursos e o profissional, né? Como é que fica esse profissional? Eu vou substituir o profissional pelos usuários? Não. Existe essa complementaridade, que se chama, né, aspectos híbridos, né, sistemas híbridos de organização do conhecimento. Eu vou usar a fluxonomia, mas para que o indexador realize uma indexação pertinente, né, que represente de fato o conteúdo, ele tem que usar e considerar os termos atribuídos pelos usuários também, as sugestões dos usuários. Então, essa metodologia que eu propus na tese, ela foi possível ser implementada ou aperfeiçoada para a indexação de outros tipos de imagem, como, por exemplo, as obras artístico-pictóricas e até mesmo as fotografias, né? Então, essa metodologia, ela considera que a análise de imagem deve estar pautada principalmente na imagem, depois na articulação semântica dessa imagem com o conteúdo dessas fontes adicionais, sejam legendas, versos do folheto, ou até mesmo as tags que são atribuídas pelos usuários em um dado sistema colaborativo. E essa metodologia tenta reduzir o nível de subjetividade, né? Imagina quantos termos a gente iria atribuir se não fizesse essa articulação, essa análise detalhada. Então, mais uma vez agradeço, meu muito obrigada, e eu estou aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas, tá certo? Desculpa aí mais uma vez o tempo. Maravilha, Fernanda. Eu tava vendo aqui também, né, esse último que tu trouxe, né, esse último poema, ele traz também intertextualidade, né, tanto com a literatura, quanto com a própria, essa parte de entretenimento, porque essa expressão, eu vi, meninos, eu vi, ele era do personagem Juca Pirama, da novela Salvador da Pátria, que era inspirado no poema Juca Pirama, né, do Gonçalves Dias, que é indianista, que tinha essa pegada bem política, e a personagem também do Salvador da Pátria, da novela, era também um personagem que ficava, como é que se diz, denunciando questões, assim, de corrupção, enfim, Olha né, que interessante, Cleide. Você acredita que eu não sabia? Olha aí a importância da participação das pessoas no processo de representação. Eu não sabia. Por isso que eu ia muito por esse lado, sabe? Pela intencionalidade do autor, quando ele traz essa questão, sabe? Só que é como você diz, uma coisa é o texto, né? Outra coisa é a imagem. A gente está ali dissecando a imagem, está fazendo a análise da imagem. E a imagem traz a morte como tema central mesmo, né? Exato. É muito interessante esses olhares diferentes, assim. Muito bom. Foi muito bom. E aí, meninas e meninos, quando você falou das garantias, né? Normalmente a gente fala das garantias em tesauros, né? Que no caso a gente traz o quê? A garantia literária do usuário, né? De uso e a estrutural organizacional, né? Dependendo, cada autor fala de um jeito, fala de uma questão. E esse de uso entra a questão ética também. Com certeza. Mas quando eu
dou tesauros, eu falo de garantia em tesauros. Esse semestre eu acho que não serei eu que vou dar. Indexação eu dou uma pincelada, assim, mesmo, só para ver, assim, Só para enfatizar a dar, né, importância, né, do dou mais a compromisso. parte de semântica mesmo, né, de sinonímia, enfim, a gente tenta trazer o máximo possível. É porque também, com aula remota, é muito difícil, é uma disciplina de 96 horas, 6 créditos, que Eita. daria para a gente explanar tudo, daria para a gente trazer tudo, né? Inclusive com exercício, que é como eu gosto de fazer. Mas, assim, remota é bem É complexo. muito complexo. Eu também estou dando indexação, estou sofrendo, Cleide, online. É muito complicado. Porque a gente faz a prática, às vezes, mas assim, a gente não sabe o feedback, o aluno, ok, responder a atividade, às vezes tem dúvidas e não consegue expressar, né? Existem vários Uhum. tipos de Aí eu problemas. gosto de trazer também para essas disciplinas técnicas a parte de questões de concurso. Porque apesar da Uhum, gente estar no momento que o concurso não é bem uma realidade, mas a gente espera sair desse buraco, né? uhum, E é, voltar a ter um país que cresça e que a gente tenha concursos para abrigar todos esses profissionais que a gente está ajudando a formar, né? uhum, E aí as questões de concurso é bem interessante, porque por mais que mudem, até mudem, mas as bancas às vezes permanecem as mesmas, e o tipo de questão, né, o é, olhar da questão para esses concursos, ela fica sendo a mesma coisa. Então, eu sempre trago alguma uhum. coisa nesse sentido. Eu fiz isso na classificação, fiz isso no Tesauros, e aí vou fazer aqui também com indexação, Legal, muito bom. que é para eles terem uma ideia. É, Aí estão falando aqui, né, que foi muito bom, que não teve essa coisa de tempo, não, o tempo foi mais rico. Eu acho que. E era exatamente essa minha ideia, sabe? Que a gente pudesse pensar a indexação para além dos termos em si, né? Para além daquele lugar comum. Tentar ver um profissional, né? Um profissional de biblioteconomia amplo, né? Aberto a qualquer coisa. Eu queria poder, por exemplo, levar. Eu não sei se vai dar, mas eu queria ver muito uma menina que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre uma tecidoteca. olha, Muito interessante, ela é do Piauí. Então, se eu uhum, tiver condições de trazê-la para ela falar um pouco sobre essa pesquisa dela, como é que ela está fazendo uma catalogação, mas não deixa de ser algo de representação, né? Que a gente sim, possa pensar a representação. Então, para a gente pensar a forma de organização e de representação da informação em qualquer aspecto, né? Quando é é, presencial, eu levo na TV Verdes Mares, que é aí no Cariri, para que eles vejam a parte de indexação de imagem em movimento, por exemplo, que já tem um outro aspecto, né? Eu acho é, que, não sei se vocês viram, turma, a diferença, né? A gente viu indexação de imagem como fotografia, por exemplo, indexação de imagem em movimento, outra coisa, e agora a gente tem uma indexação de imagem que é da xilogravura, que já tem, que segue um modelo que se assemelha um pouco com aquela ficha, já como a Fernanda falou, né, de autores como Manini, Smith e tal, mas que tem uma coisa própria, né, que foi adaptada para uma outra realidade. E aí isso é possível fazer, né, Fernanda? Eu preciso indexar, sei lá, outros materiais, eu posso adaptar aquilo ali para me é, dar umas condições de representar da melhor forma possível, porque o que é que a gente quer? A Fernanda falou no iníciozinho da fala dela. A gente quer representar para que possa ser, para garantir uma recuperação, né? Que as pessoas é, possam ter acesso a isso. é. E é isso que eu acho muito fantástico da nossa profissão, é como que a gente pode analisar os vários aspectos da informação, estejam eles contidos no texto, estejam eles contidos na imagem, que tipo de imagem seja, né, que tipo de texto seja, e facilitar isso, fazer essa mediação entre, aqui é osso da aula dentro de casa, viu? Não, faz parte. De vez em quando abre aqui, aí a porta vai ficar batendo. Perdi até o que eu estava dizendo.
Que a menina passou aqui A esse toalha, deixa a universo, porta né, aberta. de possibilidades que, de Exato. fato, imagem, texto, áudio, em vários contextos, né? Verdade. E eu acho isso muito fantástico da profissão da gente, sabe? E o conhecimento que você tem, o conhecimento que você adquire, que você pode também mediar para outras pessoas. Isso é muito interessante. Não dá para ficar só passando, não, que eu estou dando aula, pelo amor de Deus. E o interessante é que, assim, vocês dessa turma, vocês podem pensar em vários contextos aí que a indexação pode estar inserida, vários tipos de materiais, assim como eu identifiquei, né, que não existia uma metodologia para indexação de xilogravuras até então, vocês, ao longo da disciplina e ao longo da formação de vocês, vocês podem identificar algum material que ainda não tem uma metodologia específica, uma dificuldade aí de indexar esse material, e vocês propor, né, algo para contribuir na prática profissional mesmo. Isso é Tantos o... olhares, né? Esse olhar que a Janaína está querendo ver, né? Que é o lado mais de gênero mesmo, de ver qual é a participação, né, da mulher na arte da xilogravura, qual a diferença do traço, né? Ela já identifica uma diferença do traço na parte de tatuagem, né, das tatuas, e aí ver como é que é isso também. Eu acho que é um campo muito amplo. Eu convidei uma aluna de mestrado que está fazendo um trabalho sobre estilogravura. A gente tem aqui na UFCA um laboratório de memória, né, e ciência da informação, em que a gente tem muito material, foram doados por 2 pesquisadores, inclusive um já faleceu, acho que tem uns 2 anos, 3 anos, e dentre esses materiais, a gente tem muita estilogravura. Então, convidei, ela está só ouvindo mesmo, porque ela está com bem problemas de conexão, né, que está lá em Jaguaribe, enfim, tá no sítio, e não é tão bom. Mas eu vou até ver se ela não quer depois entrar em contato com você e pedir permissão para que eu dê seu contato para ela, que ela possa trocar figurinhas contigo, de repente ela ter mais ideias e mais insights para a dissertação dela. Ela está trabalhando com estilogravuras lá no LACIM. Quando a gente vai presencial, se Deus quiser, um dia que você visite a nossa UFCA, eu quero. vai gostar de conhecer o LACIM, porque é muito bacana. O que a gente atua um pouco como nossa biblioteca laboratório, mas ainda a gente precisa realmente de uma biblioteca laboratório. Mas, por enquanto, o LACIM meio que atua. Leide, eu deixei aqui no chat o link para o pessoal da turma acessar o livro da tese, né? Certo. E aí, se quiserem ler integralmente, né? Ou se tiverem interesse em aprender um pouco mais, tem o link, só é baixar gratuitamente, certo? No site da editora da UFPB. E a tese eu posso compartilhar com o Cleide. Eu acho que ainda não está no repositório institucional da UFPB, mas não tenho nenhum problema em compartilhar, certo com vocês? Perfeito, maravilha. Então, é isso. Vocês têm alguma coisa a comentar? Uma pergunta extra, alguma coisa? Podem ficar à vontade. Aproveitem. Tem toda a dificuldade do ensino remoto, mas também tem a facilidade da gente poder de compartilhar esses conhecimentos com pessoas de tão distantes, né? Fernanda está agora no Rio de Janeiro. Tu está no Rio ou está em Natal, Fernanda? Estou no Rio, aqui. No Rio, né? Está no Rio de Janeiro, quer dizer, bem longe da gente, mas está tão pertinho através da tecnologia, né? Através desse acesso que a gente tem, tendo aula dessa forma, que eu acho que é algo que vai meio que permanecer, mesmo a gente voltando à aula presencial, acredito que em muitos momentos a gente vai retomar esse tipo de coisa, porque as trocas foram muito ricas, né? As bancas, os eventos, né, Cleide? É uma oportunidade assim. As bancas, a gente já fazia muita banca à distância, né, por conta das verbas que estavam cada vez mais, a verba estava cada vez mais escassa para os programas, mas agora a gente criou mecanismos de fazer isso de uma forma meio que oficial, né, e não ter aquela coisa da assinatura, enfim, aceitar a assinatura digital, foi bem interessante.
Então, eu agradeço demais a vocês, foi um prazer conhecê-los, Cleide, foi um prazer rever, mesmo que virtualmente, e espero que a gente se encontre muito em breve aí, que tudo isso passe, que esse governo também passe, esse desgoverno, e tudo fique bem. Pois é, que a gente É, consiga se vacinar, né, e interagir pessoalmente. Tá aqui, Nayane está falando, né, que estava observando a indexação feita na tua tese, né, e aí teve uma dúvida. Se as xilogravuras analisadas são todas extraídas de folhetos de cordel. sim, Nayane, o recorte foi de estilogravuras de cordel, tanto que o título da tese foi Estilogravura, indexação de estilogravuras em versos, né? Que aí o foco era em estilogravuras de cordéis. Aí o foco, assim, foi nessa parte, mas na tese eu fui destacando, né? Que pode ser aplicada a qualquer tipo de estilogravura, seja até mesmo aquelas que não estão dentro de folhetos, que estão aí avulsas, né? Desde que apresentem legendas ou fontes de informações adicionais para a gente fazer esse cruzamento, né? E essas análises, tá certo? E Respondeu, Nayane? se não tiver a fonte adicional, vocês tentem fazer aquele olhar de figurativização somente na imagem. Tentando fazer exatamente aquela coisa do geral e do específico, né? Tentando, em cima das pistas que tem na própria imagem. Exato. Ela disse que no caso dela, as estilos estão em caixas, apenas com legendas. As legendas já vão ajudar, né? Aí você tenta identificar os elementos. E são Uma ideia, coleções, né? desculpa, Aquelas coleções, né? Que eles, eu não sei se o nome é coleção bem, Nayane, coleção, é que chama. É um catálogo, eles vêm dentro de uma caixinha, e aí todas as estilos são com aquela temática. uhum. Se tiver em formato digital também, você pode aplicar em uma conta no Flickr também, e possibilitar que as pessoas possam indexar essa estilogravuras, trazendo olhares diferentes. Você pode pegar um grupo de pessoas, de indexadores também, para tentar olhar sob diversas óticas essas imagens. É Devia criar bastante um interessante. tesouro, Nayane, pro É, latim. Ela me mata já já. ela tá rindo aqui, ó. É isso. Pois, Fernanda, meu anjo, te agradeço muito, viu? Eu Agradeço vou demais.